se parar de gravar, se vocês notarem parar de gravar, vocês me avisam. Gente, vamos lá. A gente vai fazer uma compensação no horário que a gente está começando aqui. Não. Até 9h30. A gente tem prova, né? A gente tem que dar o conteúdo. Então vamos lá. A gente estava vendo na última aula a questão relativa a Aristóteles e a ideia do direito. Qual é a grande diferença entre Aristóteles e Platão? Platão, ele tinha uma visão de que o ser humano não poderia jamais ser transformado. Ou seja, aqueles que ele conseguiam que câncer de alma nascível, eles eram arbitrados da obra pública, e os outros eles tinham que ser doutrinados e tal. Ele tinha uma visão mais pessimista em relação à sociedade. Em relação a essa questão do Platão que falou, você acha que poderia associar isso com uma influência do pensamento dos Parmênides? Uma questão entre a diferença entre aparência e realidade, de não haver uma transformação? Não, sim, mas a questão não era tão dogmática em Platão. Platão vai admitir a questão da possibilidade da transcendência. Todos, da transcendência, a possibilidade da abstração, né? Todos podem ser filósofos. Mas ele tinha a ideia de que nem todos atingiriam essa capacidade. Então, a potencialidade todos têm. Então, você poderia ter aquele que vai contemplar a verdadeira realidade. Mas ele vai dizer que nem sempre você vai chegar a essa circunstância. Então você deve buscar a sua virtude. A virtude é o desenvolvimento da sua própria tarefa. Então esse é o ponto fundamental em Platão. Aristóteles já vai dizer o seguinte: olha, todos têm a capacidade de desenvolvendo ou entendendo a realidade, né? Aristóteles é um filósofo indutivo. Estudando a realidade, vocês podem conseguir chegar ao entendimento das coisas. Então, qualquer pessoa pode chegar ao entendimento correto das coisas desde que estude, desde que tenha essa verdadeira compreensão da realidade. Ora, então ele vai dizer que você pode ser o seu próprio filósofo. Olha, então você tem a condição de entender a realidade. Então você deve estabelecer quais são as condições necessárias, quais são as categorias e qual é a forma de entendimento de cada coisa. Então esse é o ponto fundamental da diferença entre Aristóteles e Platão. Então Aristóteles tem uma visão mais otimista do conhecimento. Aristóteles tem essa circunstância fundamental. Olha, então ele vai analisar em que consiste cada virtude. Ele vai analisar todas as virtudes. Ele vai analisar a virtude da coragem, ele vai analisar a virtude da temperança, e ele vai
analisar a virtude da justiça. Então, no livro chamado Ética Nicômaco, Nicômaco era o filho de Aristóteles, ele vai estabelecer aquilo que são os princípios fundamentais dessa realidade. Então, ele vai analisar no livro quinto aquilo que nos interessa, que é a virtude da justiça. Mas o Ética Nicômaco não trata só de justiça, ele trata de todas as virtudes. Então, ensinar o que é a realidade significa ensinar qual é o desenvolvimento dessa virtude. Ora, e a virtude do direito, ele vai dizer que está numa parte da moralidade. Então, o direito, ele é, em qualquer circunstância, uma conduta moral. Então, ele vai dizer que a justiça se divide em duas partes: a justiça geral e a justiça particular. A justiça particular é dividida em três partes. Então, analisando a realidade, analisando aquilo que existe no mundo real, você chega à ideia de que existem relações reais que conformam a ideia de direito, e existem relações reais nas quais esse direito está dividido. Ora, então, essa relação é fundamental. Então, ele começa analisando o que vem a ser a conduta conforme a totalidade da moral, que ele chama de justiça geral. O que é o de Carlos, o homem justo? E ele diferencia isso do tudicaion, a mesma coisa justa. O que vem a ser a ideia do Dicários, do homem justo? O homem justo é aquele que é intimamente justo e pratica atos justos. Ora, então ele expressa a totalidade da moralidade. Então ele é justo em si e ele pratica atos justos. Ora, então esse é o ser moral, esse é o ser que consegue compreender a realidade e consegue compreender que ele deve se conduzir conforme a realidade. Mas ele vai dizer que o direito não está aqui nesse âmbito da justiça geral. O direito é uma parte da moralidade. Vamos imaginar o seguinte: você se dedicou aqui 5 anos na faculdade, estudou, depois fez mais 1 ano de estágio num escritório ou num órgão público, e finalmente você adquiriu os 3 anos de prática jurídica necessária, você estuda para o concurso público e aí você passa para promotor ou procurador do Estado, passa para uma carreira pública bem remunerada.
Você vai nomeado e você recebe o seu primeiro contra-cheque, né? Remuneração pelos seus primeiros 30 dias de trabalho. O que você descobre? Você recebe um ótimo salário. Só isso que você descobre olhando o seu contra-cheque? E você recebeu totalmente pesado pela quantidade justa para o seu trabalho? Sim, um bom salário e tal, ok. Mas você percebe que você adquiriu um sócio. Um sócio que vai ficar com 27,5% de tudo que você recebe. Então, a partir daí, você terá uma sociedade permanente com essa pessoa que vai ficar com essa parte do dinheiro para prover os bens da coletividade, o famoso alíquota do imposto de renda, né? Então você deve ceder uma parte da renda do seu trabalho e uma parte bastante substancial da renda do seu trabalho para que o governo atenda às necessidades coletivas, às necessidades de toda a coletividade. Essa lista a instituição de devolve? Não, isso aqui você paga sem devolução. A alíquota é progressiva, né? Então tem uma parte que é isenta, depois você paga 10%, 15% e depois 27,5%. Então nós estamos falando de uma categoria alta, né? Funciona no público, então você está na categoria máxima. Né? Então o seu sócio fica com 27,5% de tudo que você recebe. Por que você paga? O seu presidente da República declarou uma vez que ele só nega tudo que ele pode, né? Então, se vocês botarem lá Bolsonaro e eu só nego tudo que eu posso, ele está lá declarando que só nega tudo que ele pode. Por que você não faz o mesmo? Você acredita que o governo vai gastar aquilo que você cede para a coletividade no imposto de renda, provendo as pessoas de saúde, educação, cultura, que ele vai gastar bem o seu dinheiro? Ninguém acredita que o governo vai gastar bem o seu dinheiro? Vai pagar os parlamentares. Então, você não acredita que o governo vai bem utilizar o seu dinheiro? E por que você não sonega como faz o presidente da República? Não. Você pode ser político, né? Então, veja bem, você não sonega porque você corretamente considera que a Receita Federal do Brasil é muito bem organizada e ela vai conseguir pegar você em algum momento. Ela vai conseguir fazer com que você pague aquele valor com juros e correção monetária. Ora, então, você paga pelos piores motivos. Você não é um Dicários, um homem justo. Você apenas paga porque
paga pelos piores motivos sem ter uma alma justa. Mas você foi lá e pagou. O governo não pode me censurar? Eu paguei o imposto de renda? É. Censurando. Pode me reprimir, descobriu que você paga de má vontade, que você é um sujeito que paga pelos piores motivos. Eu não quero nem saber, já deu dinheiro. Então vejam que o âmbito do direito não é o âmbito da moral, da totalidade da moral, mas o âmbito do direito, e Aristóteles define pela primeira vez, é o âmbito não de ser justo, mas é o âmbito do atuar justo. Olha, se na sua atuação, se na sua exterioridade, você cumpre o que é devido, você está dentro do âmbito do direito, você está dentro da ideia correta de direito. Então, você está fazendo a sua parte na sociedade. Olha, então, o âmbito do direito, Aristóteles define isso pela primeira vez, é uma parte da moralidade. A parte da moralidade que diz respeito ao tu de Caion, a mesma coisa justa. Olha, então, o direito é um produto, o direito é uma res, o direito é uma coisa. Se você paga a parte devida do imposto de renda, ainda que pelos piores motivos, você está agindo na conformidade do direito. Então, o direito é aquilo que cabe a cada um numa determinada sociedade. Aquilo que diz respeito à interioridade não interessa ao âmbito do direito, não é parte do direito. Oi? Oi? O âmbito do direito é o âmbito da sua atuação exterior. Não é aquilo que você não é o ser moral, não é aquilo que você projica. É apenas a forma pela qual você age. Você está agindo pelos piores motivos. Você sabe que a receita pode lhe pegar. E aí você paga os 27,5%. Você não só nega. Então você cumpriu a sua parte. Você está dentro do âmbito do direito. Mas você não é um ser moral. Você não é um vicário, um homem justo. Você está pagando pelos motivos errados. Mas se você está pagando, você cumpriu a sua parte do direito. Está claro, gente? Moral o Estado, pô. 27,5% do salário. Aí é uma discussão. Qual seria o percentual devido, né? Aí é uma outra discussão. Então vamos lá. Olhem aí o artigo 110 e 111 do Código Civil. Alguém lê para mim? Reserva mental. Isso é. Os dois, né? O 110. Manifestação da vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental no período manifestante, salvo se dela o destinatário não tinha conhecimento.
Então vejam bem, a reserva mental é aquela reserva que você faz no seu interior, quer dizer, você cogita de não cumprir aquilo que você exteriorizou. Prometo entregar uma recompensa de R$500 para quem devolver o meu cachorrinho. Mas você faz uma reserva mental que se alguém aparecer com o seu cachorrinho, você não dará os R$500 para a pessoa. Entendido o conceito de reserva mental? Quer dizer, você exteriorizou alguma coisa e você faz uma reserva mental. Aí o segundo, o 111. O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos do autorizarem. Não for necessária a declaração de vontade expressa. Então vamos lá. Qual é o valor jurídico do silêncio? Tem causa consciente? Então vamos lá. Ou quem cala não diz nada? Então, isso que nós estamos tentando determinar. Se quem cala consente, se quem cala não diz nada, ou se quem cala concorda. Então, mas o artigo diz que o silêncio, ele utiliza a palavra anuência, e ser anuente não é você consentir? Não, vamos lá, vamos interpretar antes. Se alguém não diz nada, vamos interpretar como Aristotélico faria. Como é que você interpreta esses dois artigos à luz de Aristóteles? Um sobre a reserva mental e outro sobre o valor jurídico do silêncio. A reserva mental que o cara fez, ele não está sendo justo, ele não é de Caio. Certo? Porque é imoral o que ele está fazendo, ele te promete uma coisa, aí quando você cumpre aquilo que ele falou, ele vai e desfaz o que ele havia feito. E por que isso não importa para o direito? Porque o direito ele não avalia o valor pessoal, mas o valor comum, o valor que atinge o próximo. O direito só valoriza aquilo que foi exteriorizado, porque o âmbito do direito é o âmbito da exterioridade. Então, se o sujeito fez uma reserva mental, isso não tem nenhuma importância para o direito. O que importa é o que ele efetivamente declarou. Aquilo que em direito civil vocês vão considerar como a teoria da declaração. Declarei que vou entregar uma recompensa de R$500 para quem devolver o meu cachorrinho. Então, essa é uma oferta ao público. Então, se uma pessoa aparecer com o cachorrinho, eu tenho uma obrigação jurídica, porque exteriorizada, de dar os R$500. A reserva mental não tem o condão de alterar essa circunstância. Quer dizer, primeiro. Oi. Não, você fez uma oferta. Você disse que qualquer um que aparecesse ali com o seu cachorro, você daria os R$500. Isso é o que você exteriorizou. Mas, mentalmente, você pensou o seguinte: não vou dar recompensa nenhuma. A pessoa vai vir aqui, eu pego o cachorro e não dou a recompensa. Você fez uma reserva mental. Essa reserva mental não tem validade para o direito.
Porque o âmbito do direito é aquilo que você declara, é o ato exterior. Aí Aristóteles vai definir que o direito só diz respeito à exterioridade da ação. E a pessoa que entregou, mas ela só entregou por conta do dinheiro, ela não existe para Também não tem problema. Ela entregou, ela até preferia ficar com o cachorro, mas ela entregou. No momento que ela entregou, ela está fazendo a conduta conforme o direito e fez jus aos R$500. Então, nesse caso, se o cara prometeu o dinheiro, que era essa reserva mental, e não desse de fato o valor, o outro ele receberia o direito subjetivo de Ele comprar. podia acionar na justiça a competência. Você fez uma oferta ao público. Então, aquilo é a forma exteriorizada. Como o direito só está no âmbito da coisa justa, então ele fez uma declaração, ele tem que dar o dinheiro. Ele podia não ter declaração nenhuma, mas como ele fez uma oferta ao público, ele se vinculou por essa oferta. Vamos lá, valor jurídico do silêncio. Quem cala consente, quem cala não diz nada, ou quem cala concorda. E o código da história? Você ignora ele? Você calou, você não disse nada. O que isso significa para a teoria aristotélica? Nada. Porque você está no âmbito da interioridade. Você não exteriorizou nenhum ato. Então você não disse nada. Então aquilo não pode ser classificado como um consentimento, porque a interioridade não está no âmbito do direito. Aquilo que é o seu interior não está no âmbito do direito. Olha, o que estaria no âmbito do direito? Lê a segunda parte aí do artigo. Não, o silêncio, 111. Então, silêncio porta anuência quando as circunstâncias ou os usos autorizados e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então olha só, o silêncio só importa anuência, ou seja, ele só tem valor de concordância quando as circunstâncias autorizarem. Você estabeleceu uma circunstância a partir da qual aquele silêncio o significado daquele silêncio foi exteriorizado. Você já compraram antiguidades? Numa loja de antiguidades, a maioria daqueles objetos não pertence ao vendedor. A maioria dos objetos pertence às pessoas que são deixadas ali em consignação. E aí o sujeito vai e diz: olha, eu vendo esse produto aqui, esse morando, por R$3.000. Então você deixa lá consignado essa coisa. Aí aparece um comprador meses depois, quando você não está lá, e diz que quer comprar aquele vaso de Murano por R$3.000. Você não teve o proprietário está em silêncio, aquele que poderia autorizar, ele não é localizado, etc. Então, se o comerciante fizer a venda, ela é válida? Sim. Por que seria? Porque ele não era autorizado, ele não já disse que deveria deixar autorizado aquela venda. Ele exteriorizou a vontade, exteriorizou num outro momento, mas o fato dele ter deixado em consignação e sob instrução
significa que aquele silêncio, em face dessas circunstâncias, passou a ter um valor positivo. Então, se entende que se alguém deixa um objeto em consignação com um antiquário e define o valor que ele quer por aquele objeto, mesmo que ele não esteja presente naquela circunstância, o silêncio tem um valor positivo, então tem um valor de concordância. Então, para ser válido, então quem cala não consente. Porque para ser válido precisa de uma autorização. Para ser válido, ele precisa da exterioridade. Se você ficar no silêncio puro, se você não tiver exteriorizado uma circunstância que dê um valor jurídico a esse silêncio, enquanto o silêncio fica na sua interioridade, naquilo que você cogitou, ele não vale nada. Ele só vale porque você colocou aquilo, você exteriorizou uma ação, você colocou aquilo para venda sob consignação no antiquário. E você disse, olha, eu quero R$3.000. Então, ainda que no momento que a venda foi efetuada, ele não conseguiu se localizar por telefone e tal, aquela autorização prévia e a exteriorização de você ter deixado no antiquário significa a sua concordância com a venda. Quem cala só consente se as condições se ele manifestar exteriormente, se ele exteriorizar aquela concordância por alguma circunstância. Essa matéria aqui, essa parte que o Roger citou, ela está falando sobre o negócio jurídico. Então, por exemplo, o contrato. E por isso que ele quer dizer é sobre declaração de vontade. Então, quando você concorda com alguma coisa, você pode falar, eu quero ser primeiro, você pode ser um gesto, você pode escrever, o que acontece aqui, que a cada tipo de negócio exige uma forma diferente de declaração. Só que às vezes o silêncio pode ser uma forma de declaração. Como, por exemplo, vamos supor que você quer me contratar para fazer uma publicidade e eu vou participar dessa publicidade da sua empresa. Eu te contratei e falo assim: se até dezembro eu não falar nada, se até o final do ano eu não falar nada, eu participo. E aí eu não falo mais nada. Isso é uma forma de silêncio no qual eu estou assim, por exemplo. Esse silêncio significa que você não concordou em falar nada. Você geralmente é uma pessoa que tem uma conduta errada e para não se autoincriminar, ela permanece em silêncio. Então isso significa o quê? Significa que ela nada declarou. Então você não tem como interpretar aquele silêncio como uma concordância. Que ela não se realizou, exatamente. Não, a questão da justiça, quer dizer, o âmbito do direito, a justiça ela se divide em duas partes, justiça geral e justiça particular. A justiça geral é a totalidade da moralidade. É o cara que é uma pessoa justa, interiormente age de maneira justa. Esse é o ser moral total em Aristóteles. Mas o direito é uma parte menor dessa justiça. É uma parte do atuar justo. Então você paga o seu imposto pelas razões erradas, você está conforme o direito. Quer dizer, então você não é justo em si, mas você atuou de maneira justa. Então o direito é sempre um produto, o direito é sempre uma res de um atuar justo. O direito é sempre ou está no âmbito desse atuar justo. Mas aí, se a gente parar para pensar nessa ideia, essa teoria aí é a teoria do ético, certo? Não é
bem a teoria do domínio ético, não. É a teoria de qual é o âmbito do direito. É mais do domínio ético. Quando a gente para pensar, a teoria do domínio ético coloca o direito da moral, é o que você consegue. Parece que ele meio que divide a questão de moral e de direito. Ele faz isso. Quando você paga o imposto de renda pelas razões erradas, você está falando conforme o direito, também conforme a moral. Aí seria porque eu estava pedindo na minha cabeça, a gente teve algumas aulas de ED já sobre essa questão de moral e justiça. E essa visão que você está passando, por exemplo, do cara que não é o vicário, mas sim ele é o homem que faz as coisas, por outra razão além da moral, é meio que os ciclos secante, ou seja, quando a gente tem a moral, tem o direito, eles têm uma parte de interseção, mas cada um está na sua área de atuação. Não, essa é uma teoria moderna, não é a teoria aristotélica. Para a teoria aristotélica, você tem círculos concêntricos. O direito tem que ser sempre moral. Lembra aquela pergunta que você fez sobre o Partido Liberal, qual era a intenção dele? Ele não queria melhorar o processo eleitoral, ele não queria chegar ao resultado justo das coisas. Ele não agiu conforme a moral. Quer dizer, então ele já, de início, aquela ação já era uma ação temerária. Então a intenção dele já não era justa. Agora, o que acontece? Além da intenção dele não ser justa, ele integra a ação, ele age. Então, no momento em que ele agiu, ele entrou no âmbito do direito. Ele tinha uma intenção injusta, ele queria só tumultuar o processo eleitoral e ele agiu nesse sentido. Quando ele agiu nesse sentido, o que aconteceu? Ele entrou no âmbito do direito. Aí veio o ministro Alexandre de Moraes e emenda essa sua inicial porque ela tem que abranger a totalidade do processo eleitoral, primeiro e segundo turno. Então não pode ter essa divisão, porque se você fizer isso, você está agindo de má fé. Aí, obviamente, ele não emendou o inicial, o Alexandre de Moraes aplicou a multa necessária no âmbito do direito. Nesse caso, por exemplo, o advogado lá que recebeu o pensador, que ele, se não me engano, ele financiou uma apartamento, ele usou o dinheiro que não era dele. Ele sabia que ele estava pegando no princípio da boa-fé. Então, ele, no primeiro momento, ele recebe o dinheiro, ele ainda está no campo da moral, só da moral, poder fazer essa devolução do dinheiro, mas a partir do momento que ele compra o apartamento sem o dinheiro que não é dele, ele sai do campo da moral e entrou no campo do direito. Ele está tentando fraudar aquela situação e evitar que a outra parte consiga. Se o dinheiro ficasse depositado na conta, o valor dela ia estornar. Então ele compra para tentar dificultar o acesso de um dinheiro que ele sabe que não é dele. Aí ele entra no campo do direito, por isso que ele foi condenado. Então a gente pode dizer que a moral, dentro da teoria esotérica, ela tem a ver com a individualidade do ser humano. Quando ele transcende essa barreira, quando ele vai para a relação bilateral, ele entra no campo do direito. Ele entra no campo, quando ele exterioriza a ação, ele está no campo do direito. Quando ele exteriorizar a ação. Enquanto aquele presidente, o Partido Liberal, enquanto o Valdemar Costa Neto está cogitando de praticar ilegalidades, ele não está no âmbito do direito. Quando ele entra com a ação, a representação, dizendo que 256 mil urnas são ilegais, aí ele está no âmbito do direito. Saiu da cogitação que ele tinha e entrou no campo do direito. Aí é o momento de ele tomar a porrada. A gente pode entender que nessa
está no campo da moral e agora no direito também, porque nessa visão o direito está dentro da moral. Está dentro da moral. Quando ele exterioriza, o direito é uma parte da moral. A parte da moral que diz respeito à justiça particular, que diz respeito ao atuar justo. É quando você sai da interioridade e entra na exterioridade do ato que você está definindo o campo do direito. Só uma coisa, você falou da questão também de quando passa na moral para o direito, isso é uma transição entre unilateral e bilateral. Não sei se vocês viram isso em ética, mas tem alguns autores que fazem essa separação, só que eles criticam a questão da moral ser tratada como unilateral, porque depende do contexto social. Então, o que a gente entende como moral é uma coisa que é só de você, ela é da sociedade inteira, depende da nossa vivência. Eu acho que o Terço Sampaio, não sei se ele faz essa crítica, não sei, mas não é tipo um do outro também, assim, tem uma área mesmo. Essa concepção é tem outras concepções sobre a relação entre moral e direito. Aqui a gente está ensinando a concepção aristotélica. Então, a concepção aristotélica são círculos concêntricos, né? Esse é o âmbito do direito, é o âmbito do atuar justo. Ora, vejam que Aristóteles, ao definir o âmbito do direito, ele cria uma situação bastante impressionante e ele define qual é o papel do advogado. Então, ele define e mais do que isso, ele dá uma utilidade para os idiotas. Qual é a utilidade dos idiotas? Os idiotas estavam lá no fundo da caverna, relegados, esperando o rei filósofo que dissesse para eles qual era a verdadeira configuração do mundo. Em Aristóteles, agora, todos podem interpretar o mundo, todos podem ser o seu próprio rei filósofo. Mas os idiotas continuam existindo. Como é que você evita que um idiota seja um idiota? Não, todo idiota precisa de um advogado que diga para ele que se você sair da cogitação e entrar no âmbito do atuar, você tem limites que você não pode ultrapassar. Então, o que faltou ali ao Renato da Costa Neto? Faltou um bom advogado que dissesse para ele: olha, se você entrar com essa ação, você vai se ferrar. Então, você vai entrar no âmbito do direito e você vai ser punido. O que você está pedindo? Você está pedindo anulação de 256 mil urnas. A anulação de 256 mil urnas significa um valor da causa bastante significativo. Você está dizendo que a urna não vale nada. Então, qual é o valor da causa? O valor da causa de bilhões. Se você faz um cálculo de 2% do valor da causa, você chega a um dever de pagar 22 milhões mais a sua má intenção. Então, não entre com uma ação tão idiota, porque você vai se ferrar. Então, para isso você precisa de um advogado que diga isso. Olha, no momento que a sua cogitação virar um atuar conforme o direito, você vai se ferrar. Então está aí definida a função do advogado. O advogado é aquele que diz que vai dar merda. O advogado é um bom amigo da pessoa. É o sujeito que
no seu atuar, na sua exterioridade, você não pode fazer certas coisas. Você pode ficar na mesa do bar falando mal do mundo, mas no momento em que você atua, você está exteriorizando aquela conduta. Oi. Não. Tudo bem. Se colocou isso como piada, mas o que ele fez foi calcular qual seria o valor das urnas que ele queria impugnar, quer dizer, você anular todas aquelas coisas, e dar o valor da causa. Porque toda causa em direito tem um valor, e esse valor é estimado. E aí ele estimou 2% do valor da causa, que é o que ele vai ter que pagar. Exatamente, é esse que eu digo, é esse cálculo. Oi. Ainda sobre essa busca aí, só uma pergunta por curiosidade. Essa porcentagem que foi dada pelo TSE, ela é uma multa já prevista, positivada, ou foi um cálculo do tribunal resolveu? Não, é o cálculo que você faz, na realidade ela não é uma multa, ela é uma condenação, porque a sua ação foi julgada em precedente. Então, se você não tinha uma justa causa desde o início, você não poderia nem prosseguir com aquela ação. E você tem que pagar as custas judiciais. As custas judiciais são 22 milhões, que é aquilo que você queria impugnar, 250 mil multas, pelo valor que ele falou, qual é o valor para você substituir essa causa toda e tal. Você tem que calcular isso. E aí ele calculou qual seria esse valor e atribuiu os 2% naquela circunstância. E como você pode aplicar uma multa no valor da causa, ele aplicou a multa também de 22 milhões. Então você vai ter que pagar 22 milhões de multa e depois, quando ter ação, mais 22 milhões do valor da causa. Então ele vai pagar 2 vezes? É. 44 milhões. A primeira como multa e a segunda como valor da causa. Por exemplo, você discute, você entra com uma ação, o seu inquilino não está pagando o aluguel. Ele atrasou 3 meses de aluguel. Qual é o valor da causa que vocês estão discutindo? 3 meses de aluguel. Então, esse é o valor daquela causa. Quem paga, quem perde a ação no final, paga as custas do processo para a parte que ganhou. Então, são os honorários, são as custas judiciais da ação. Então, você tem que pagar as custas para a outra parte, que a outra parte tinha razão e você não tinha. Então, ela não pode ser onerada com os custos do processo. Então, ele pagou os 22 milhões pela sentença. É pela multa, né? 22 milhões vai ser pelas custas processuais. E 22 milhões pelas custas processuais. Se ele perder a ação no final, né? Vai perder, ó. Para isso você precisa de advogado para dizer que você não pode fazer isso Ser idiota destacado. sem idiota destacado. E está aí o valor do advogado. Oi. Não, isso quando ele aplicou a multa, ele já considerou isso. Olha, você está entrando, você não está entrando com nenhuma intenção boa, você não quer melhorar o processo eleitoral brasileiro, você quer impugnar só uma parte do processo, você não pode fazer, isso é uma litigância de má-fé, é um outro dispositivo que tem lá no Código de Processo Civil. Quer dizer, você está usando o processo para o desvio de finalidades. Então, por causa disso, você tem que pagar uma multa por litigância de má-fé. E fixou nesse valor de 2% do valor da causa. Oi. A Justiça Geral é o homem justo que atua de maneira justa. Ele tem
razões injustas. Não, aí eu vou entrar agora. Entendido, gente, essa parte? Justiça geral e justiça particular? Ok? Não, olha só. O seu ato deve ser moral, quer dizer, deve estar em conformidade com a moral. Mas o direito não é esse âmbito todo da moral. O direito não abrange as intenções das pessoas. O direito abrange só o atuar das pessoas. É uma parte da moral. A parte da moral que diz respeito ao atuar justo. Então você está pagando o imposto de renda pelas razões erradas. Você não acha que o governo vai ter que distribuir o dinheiro que você está dando para ele. Você acha que ele não vai ter que distribuir. Mas você paga. Você paga pela razão errada que você teve o leão do imposto de renda. Mas você pagou, você está no âmbito do direito, você cumpriu a sua parte. Você deu a sua parte para a contribuição social. Então, o direito é o atuar justo que resulta na mesma coisa justa. Então, você contribuiu com a sua parte como cidadão no financiamento das necessidades públicas, você está no âmbito do direito. Qual é a mesma coisa justa? Qual é a parte que lhe cabe? Quanto eu vou me cobrar? Essa é o âmbito do direito, definir a mesma coisa justa. Claro, gente? Oi. Eu sou uma dúvida que pode um pouquinho, mas é uma coisa assim que eu tenho dúvida mesmo. O caso deixa sendo julgado no caso, mas não existe nenhuma lei escrita sobre a coisa que seja uma coisa fora ou algo assim. Como que o juiz tem que fazer? O juiz tem que estabelecer qual é a conformidade de todo o ordenamento jurídico. Ele vai estabelecer qual é a conduta necessária e como essa conduta vai se qualificar dentro dessa lógica. Então, conceitos jurídicos indeterminados, né? A obrigação de boa-fé objetiva, né? A correção de lealdade que você tem que ter para com a contraparte. Isso não está definido precisamente. É o juiz que vai determinar naquele âmbito qual é a conduta adequada e vai impor ou não uma regra em função daquela conduta. Ele vai buscar mais justo, ele vai buscar. E qual é a parte que você tem que pagar ou receber naquela circunstância. Por isso a mesma coisa justa. Claro, aqui? Ok? Então vamos lá. Olha. Então, a conduta justa do homem justo de Caio é a justiça em mim, subjetiva. O direito de Caio é a justiça fora de mim, no real. A mesma coisa justa objetiva. O direito está assim fora do homem, está em ré, as coisas justas de acordo com uma determinada proporção. Então, o direito em Aristóteles é um produto, ele é uma res. Ele é uma coisa, aquilo que é devido objetivamente. Então, o direito está na exterioridade, o direito está nessa relação entre as coisas. Olha, e como é que eu chego a essa relação entre as coisas? Eu preciso determinar aquilo que Aristóteles chamou da justa medida ou do justo meio objetivo. Então, a justa medida, ela é sempre uma relação social. Ela significa estabelecer o que é de A e de B em relação
relação a circunstâncias sem ter. Então, eu tenho que fazer uma relação entre as pessoas de acordo com as coisas. Robson Crusoe, na sua ilha à direita, todo mundo aqui leu o Robson Crusoe, todo mundo viu o filme, não viram o Robson Crusoe, anotem aí, pelo menos deu uma história em quadrinhos de Robson Crusoe. Então, Robson Crusoe é um náufrago que tem. Vamos atualizar. Vocês viram náufrago? Viram náufrago lá com o. Não teve primeiro? Tom Hanks. O náufrago à direita. Por que não? Porque ele está sozinho, né? Se direito é uma relação, se direito é uma mesma coisa justa que existe entre as pessoas, não pode haver direito como uma única pessoa, porque o direito é sempre uma relação social. Se aparecesse alguém lá na ilha do Tom Hanks, aí você teria que definir o que era de cada um, quem era o proprietário da bola de futebol, quem teria direito a se apropriar das coisas, o peixe que ia ser pescado. Então, o direito é sempre, ele tem sempre uma natureza relacional. O direito existe na sociedade, né? Onde societas e onde está a sociedade, está o direito. Isso significa dizer que o direito é sempre uma relação entre pessoas. Ora, que tipo de relação? Qual é a definição de Aristóteles para essa relação? Se direito é uma relação social, o que você vai trabalhar? Que tipo de relação é o direito? O direito é uma relação que vai distribuir bens, honrarias e encargos. Trata sempre da distribuição de bens, honrarias e encargos. Por que você deve, os homens devem fazer o serviço militar obrigatório e lavar latrinas durante um ano? Porque senão você se ferra na vida. É obrigatório, é obrigatório. Porque é um direito que a coletividade tem, então é um encargo que ela estabelece para todos aqueles membros da sociedade que deverão se submeter àquele encargo. Então se definiu que uma das formas possíveis é o estabelecimento de um exército do povo, um exército de todas as pessoas de uma coletividade que atingiu os 18 anos naquela circunstância. É assim em todo mundo? Não, o exército do povo é a concepção napoleônica. O exército dos Estados
Unidos, por exemplo, é um exército profissional, é um exército, não há serviço militar obrigatório. Então, se estabelece que apenas aqueles que querem ser guerreiros deverão ou poderão se candidatar ao exército, né? Então, direito é uma maneira de distribuir bens, honrarias e encargos. Então, direito é uma relação social direcionada ao justo. Então, assim, no litígio, o direito será a justa parte que corresponde a cada uma das pessoas envolvidas nele, o que significa reconhecer que não somente resulta impossível concebê-lo à margem das relações interpessoais, por exemplo, na solidão do Robson Crusoe e sua ilha, senão que também esse direito é necessariamente limitado. É a parte justa de uma relação concreta. Pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Na visão aristotélica, a atribuição de uma sanção é um direito. O direito penal não tem por função, ainda que alguns o pretendam, proibir o homicídio, o roubo ou o infanticídio. Essas proibições competem à moral. O Código Penal reparte as penas a cada um a pena que lhe corresponde. Matar alguém, pena base 6 a 20 anos. Estou querendo melhorar o mundo com essa definição. Fato típico, antijurídico e culpável, né? A pessoa que exercer aquela conduta que matou alguém fica, ou ela pode ser apenada com essa pena base de 6 a 20 anos. Melhor o mundo desse jeito? Então, mas se eu faço desse jeito, o que eu distribuí? Se eu faço dele, por que eu faço essa redação? Porque eu não digo que estou fazendo isso para ressocializar as pessoas, para que elas entendam o caráter ilícito do ato que praticaram, que possam se arrepender e ser um ser humano melhor. Entendeu? Por que eu não declaro isso, ao invés de dizer matar alguém pela base de 6 a 20 anos? Porque deve ser algo que se espera. Porque o direito não existe para criar um mundo melhor, o direito não existe para dar uma intencionalidade ao mundo, o direito existe para repartir os encargos. Então, se aquela pessoa causou um agravo à sociedade, eu determinei que esse agravo à sociedade corresponde a uma pena privativa de liberdade de 6 a 20 anos. Então, eu distribuí um encargo àquela pessoa. Então, o direito diz respeito à ré justa, à coisa justa. Ele não diz respeito à intencionalidade de reformar o mundo. Isso aí é. Esse está dentro do âmbito da moral. A moral é que vai buscar reformar o mundo. O direito, pura e simplesmente, dá àquela pessoa aquilo que ela merece. Isso aí é a visão de Oi? Que é de base aristotélica, né? Dar a cada um o seu, né? Aquilo que lhe corresponde. O direito não está preocupado com a subjetividade da pessoa, se ela, o coração dela é bom ou ruim. O direito está preocupado apenas em repartir bens ou honrarias em cargos. Está claro, gente? Então, a tarefa de vocês não é reformar o mundo e fazer o mundo melhor. A tarefa de vocês é estabelecer quais bens, quais honrarias e quais encargos que as pessoas devem ter e
defendendo um ponto. Ele defende o cliente. Olha só, ele está. Você já viram o dever do advogado, do Barbosa? Então, só uma pessoa que leu. Então, o dever do advogado é uma consulta que uma pessoa que havia matado a mulher faz ao. Quer dizer, uma pessoa matou a mulher e ia contratar um advogado para fazer a defesa. E aí, esse advogado pergunta a Rui Barbosa se ele deve fazer essa defesa, já que foi um crime, seria hoje um feminicídio, né, um crime violento e tal. E aí, Rui Barbosa diz exatamente isso: olha, todo réu tem direito à defesa, todo réu tem direito a que o ponto de vista dele seja analisado perante um tribunal dos seus pares da maneira mais plena possível. E se realmente ele cometeu aquele crime por aquelas razões, ele tem direito à dosimetria adequada da penalidade. Então ele tem direito à defesa, e o papel do advogado é garantir esse direito à defesa. Quer dizer, então a função do advogado é essa, né? É garantir que ele tenha a melhor defesa possível, que o ponto de vista dele seja examinado com proficiência no tribunal, com uma análise justa, e se ele eventualmente ser condenado, o advogado cumpriu o papel dele. Teve até um caso recente de uma mulher que matou um cara que tentou estuprar ela. Aí o júri absolveu essa mulher. Teve algumas pessoas que achou assim, não, tinha que absolver mesmo, ela quase foi estuprada. Teve gente que achou um absurdo, porque ela matou alguém. Só que, assim, a sociedade, de certa forma, ela acaba misturando o direito com a moral. Mas aí você vai ter que analisar, no caso em concreto, se ela estava exercendo uma legítima defesa, né? Qual foi que a legítima defesa tem as suas condicionantes. A ideia é o seguinte, tipo assim, a sociedade, de certa forma, tudo aquilo que não importa, porque matar alguém é uma infração grave da sociedade. Mas quando as pessoas param para olhar para o escopo moral, o estupro é pior do que o homicídio em relação, nessa situação específica, a sociedade, a visão social. Mas olha só, aí você tem que analisar quais foram as condições do caso, né? Se foi no momento presente a legítima defesa, ela exige que o esforço seja feito naquele momento. Então, se ela, 10 anos depois, foi no mesmo momento, né? Então, aí se analisou que ela estava no exercício da legítima defesa. Não cabia a ela ser estuprada ela poderia ter reagido com os meios que ela tinha, de acordo com as formas de defesa. E aí se considerou a solução. Ok, gente? Claro isso? Então, vamos lá. O Tudo-Caion é a mesma coisa justa na proporção, reconhecida como boa entre as coisas repartidas entre as pessoas. Um proporcional, como análogão. O direito consiste numa igualdade. Então, aqui é um ponto importante. O que vem a ser a ideia de direito? A ideia de direito é a proporção justa que existe entre as coisas, a proporção na repartição dos bens, das honrarias e dos encargos. O direito é sempre a justa medida. Então, o direito é a proporção justa. Vocês têm que agir como máquinas de calcular a proporção justa que existe, essa é a concepção aristotélica, que existe para as coisas serem divididas. Ora, então, a justa medida é sempre, ela não é um meio termo, ela é sempre uma medida que existe de acordo com a natureza de cada coisa. Ela é aquela proporção adequada
Então, a virtude da justiça, e aí saber que é a essência da virtude da justiça, está no justo meio. Se sou justo, é porque eu não sou nem muito ágil de aumentar a minha parte, nem muito desleixado para não fazer valer os meus direitos. O direito, pois, é o meio, um justo meio objetivo. Então, o direito existe nas coisas, o direito existe nessa realidade objetiva. Então, o mundo é uma ordem natural, o mundo ele deve buscar essa justa medida que existe nas coisas. O mundo deve buscar essa justa medida. Qual é a justa medida do peso de uma mulher? Do peso de uma mulher? Peso corporal. Depende do índice de massa corporal. A justa medida depende do IMC, índice de massa corporal? Não, depende do que ela acha que é a medida para ela. Depende do que ela acha que é a medida para ela. A justa medida do peso de uma mulher é sempre 3 quilos a menos do peso que ela tem hoje. Então, via de regra, ela estará contente, ainda que seja uma pessoa magra, nessa circunstância. Ou seja, é a medida que estabelece aquela sintonia fina. Então, quando a gente fala em justa medida, a gente está falando de uma situação relacional. O que a mulher faz? Ela faz uma comparação dela com outras que ela gostaria de estar naquele peso. Isso significa sempre menos do que aquilo que ela está hoje. Então, a natureza é sempre relacional. Entendido isso? Então, você está sempre fazendo uma comparação entre as coisas. Oi. Não é isso, olha só. A justa medida é aquela medida adequada que a sociedade entende para aquela relação. Então vamos imaginar o seguinte, qual é a justa medida que a sociedade determinou? Aquela que você pode agir em legítima defesa para defender sua própria segurança. Então você está na iminência de ser estuprado. O crime de homicídio é maior do que o crime de estupro. Mas você não tem a necessidade de correr aquele risco se você tem a possibilidade de proporcionalmente chegar àquela circunstância, entendeu? Então, o sujeito é maior do que você, está armado e tal, você pode perfeitamente dar um tiro nele, matá-lo eventualmente, porque você está exercendo a sua legítima defesa naquela circunstância com os meios que você tinha naquele momento. É diferente do fato de acontecer 5 anos depois que você vai lá e se vingar. Aí deixou de haver a legítima defesa. Mesmo aí a legítima defesa de terceiro. Isso também é uma modalidade. Isso vai ter que ser medido, vai ter que verificar qual era a justa medida, entendeu? O processo sempre vai ter que haver, houve um homicídio, então o processo é da regra, né? Mas o processo vai determinar qual é a justa medida. Então poderia não ser o caso, nessa circunstância, ele sabia artes marciais, ele tinha condição de
fazer aquela avaliação, mas nas circunstâncias objetivas podia ser que aquela condição não se apresentasse. Entendeu? Então vai ter que se analisar a justa medida naquele caso concreto. Quer dizer, então, qual é a conduta que afastaria completamente o perigo? Se o sujeito se arriscou a tentar estuprar alguém, ele vai incidir nas consequências daquela circunstância. Quais são as consequências daquela circunstância? Aparecer um terceiro que faça a defesa daquela mulher, mas na proporção adequada à legítima defesa. Você não pode ter acesso culposo à legítima defesa. Mas como é que se determina isso? É condicional, é sempre relacional. A força necessária para evitar a agressão. Professor, ainda nesse exemplo, a pessoa vindo lá na tentativa de estupro, ela mata o cara, no ódio, ela estorteja ele. Aí ela já saiu, ela não aplicou a medida justa. Aí você não está. Aí você é o excesso culposo na legítima defesa. Então, se o cara já estava morto, depende do cadáver, né? Você está espartejando alguém que já está morto, que não é absolutamente necessário para a legítima defesa, você vai responder por esse crime. A justa medida é sempre uma medida relacional, é sempre uma medida que define a relação entre as coisas. Você vai comprar um carro usado. Aí, qual é o preço adequado de um carro usado? Aquele que as partes convencionarem através do contrato. Aí o sujeito vai lá e ele coloca plastique em todo o carro, de uma maneira que você não conseguiria normalmente aferir. O carro está para bater motor, ele coloca banana com óleo queimado para que o carro fique rodando um pouco, mas que vai bater motor. Então, nessa circunstância, você tem aquilo que a gente chama de um vício redivitório. Você está enganando a outra pessoa. Então, porque o que ele tinha que fazer? Se o carro estava para bater motor, se o carro está tão enferrujado, ele tinha que fazer uma redução do preço. Qual é a justa medida? O sinalágrima, o valor da equivalência entre o seu dinheiro e aquilo que você está comprando. Então, você pode anular o negócio jurídico ou reduzir o preço, porque aquele sinalágrima que não foi respeitado, aquela equivalência não foi respeitada. Ok? Foi. Só voltando um pouquinho a questão da legítima defesa. O limite da legítima defesa é conseguir neutralizar? O limite da legítima defesa é conseguir neutralizar. Vou dar um exemplo. Você está na sua propriedade, um disposto possessor. Aí as pessoas que estão invadindo de dia e você está vendo as pessoas, elas têm canivetes. E você tem em casa um fuzil AR-15. Aí você vai lá e atira nas pessoas, né? Com um fuzil. Você tem um excesso culposo na legítima defesa. Mesma circunstância à noite, a pessoa invade, está armada, mas você não sabe qual é a arma. Justificaria você atirar na pessoa mesmo com um fuzil AR-15, porque você não consegue determinar o nível da agressão. Então você também não consegue avaliar a proporção. É sempre proporcional, mas de acordo com a circunstância que você é capaz de calcular. Por isso que o direito é um processo de cálculo, né? Para você saber sempre qual é a justa medida.